Passaremos agora para a apresentação da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial, que é coordenada pelo senhor Marco André Garbelotti, assessor da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social. Só gostaria de dar um recado, que foi me pedido aqui. O senhor Rossini, da Agência Nacional de Águas, perdeu a chave do carro, e é um chaveiro de um Ford Ranger, chaveiro de couro, se alguém encontrar. Já encontraram? Coisa boa. Então, tá bom. Então, agora eu passo a palavra para o Marco Garbelotti, coordenador da CTOS. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Eu assumi, a gente teve uma transição, né? Foi feita essa Câmara Técnica, ela estava originalmente com a Casa Civil, né? Desde a sua abertura lá em abril de 2016, durante todo esse período aí, até maio de 17, ela estava com a Casa Civil, e aí a Casa Civil e o MDS promoveram uma transição, né, na Câmara Técnica, na coordenação da Câmara Técnica, e, efetivamente, a partir de julho, eu assumi esse enorme desafio, né, que é comandar, presidir as reuniões, né, e coordenar mesmo os trabalhos dessa Câmara, né. A gente contei com a sorte, né, de ter a Paula e a Isabelle. A Isabelle coordenou essa Câmara lá na Casa Civil, a Isabelle que voltou para o MDS, né? Então, a gente teve a felicidade de contar com a sorte aí nessa transição e dar continuidade aos trabalhos, tentar, pelo menos, minimizar o impacto, se é que houve algum, com relação a essa transição, né? Então, a CTOS, ela tem como participantes, por parte do governo federal, a Casa Civil, o MDS e o Ministério da Agricultura. Além disso, também tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que absorveu parte da pesca, e aí a gente está num processo de trazer o MDIC para a Câmara, né? O governo de Minas Gerais, governo do Estado do Espírito Santo, os municípios impactados, né? A gente está tentando ampliar a participação dos municípios na Câmara Técnica, reforçando o papel da Câmara Técnica como instância mesmo técnica, e de instância decisora no nível técnico, e, para isso, a participação dos municípios é muito importante. A gente está avançando nisso, tentando trazer mais os representantes. Contamos também com a participação da Defensoria Pública, né, da União, e a gente trabalha com esses 5 programas, né, basicamente, o levantamento e cadastro dos impactados, a partir disso, o auxílio financeiro emergencial, o ressarcimento e indenização dos impactados, proteção social e assistência aos animais. Nesse período de funcionamento, período global de funcionamento da CTOS,
a gente já efetuou 13 reuniões ordinárias, o período completo, desde abril do ano passado, 14 notas técnicas, né, que fundamentaram 22 deliberações por parte do CIF, né? Então, aí 20%, mais ou menos, das deliberações fica por conta da CTOS, né? Bom, falando um pouco aqui nessa linha da prestação de contas, né? Falando desse primeiro programa, o Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados. Inicialmente, imediatamente após o evento, foi realizado um esforço por parte das empresas no sentido de promover cadastros emergenciais, né? Os cadastros, basicamente, foram vários, mas, em grande medida, são 4 grandes cadastros. Esses cadastros, eles, naquele momento emergencial, ele careceu, em certa medida, de uma metodologia única. Então, essas 8.500 pessoas cadastradas nesses cadastros emergenciais foram integrados e, a partir de então, o CTOS promoveu a integração do cadastro, um cadastro bastante amplo, com dados socioeconômicos, já uma metodologia bastante consistente, levantando os danos, né, existentes por parte não só dos impactados, mas também dos seus bens materiais, inclusive animais, né? E aí, esse cadastro, ele promove, ele vem com 2 campanhas, né? A primeira campanha, com o prazo final de 30 de março, prazo final esse que foi cumprido pela empresa, né? Inclusive, a gente fez uma deliberação nesse sentido, com 45 mil pessoas, aí na faixa de 14 mil famílias, né? E agora a segunda campanha, que trouxe para o cadastro mais 14 mil pessoas, 4.300 famílias, o que perfaz o número que está para ser finalizado aí nas próximas semanas, de 60 mil pessoas, ou seja, mais de 18 mil famílias, né? Como desafio para o programa do cadastro para o futuro, a gente tem a necessidade de avançar, a empresa, né, e o CTOS, de avançar no cumprimento das áreas que estão elencadas na deliberação 58. São 22 áreas, 12 já foram incorporadas, mas ainda faltam 10 áreas que ainda faltam essa incorporação das pessoas ao cadastro, né? Pode passar, por favor. Agora, falando do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial. O auxílio financeiro emergencial, ele é pago às pessoas impactadas, que tiveram a sua atividade laboral, a sua vida, seu meio de sobrevivência interrompido. Ele se compõe, basicamente, de um salário mínimo por impactado, mais 20% por dependente e mais uma cesta básica. Né? Hoje, são 8.322 titulares com esses cartões, contando com mais de 10 mil dependentes.
Esse é um programa que tem um grande dispêndio de recursos por parte da Fundação e que hoje chega, no acumulado, chega aí a 288 milhões de reais já repassados, né? Como desafio para o futuro, a gente tem aí a necessidade, né, de garantir o pagamento do auxílio financeiro emergencial até o retorno das atividades produtivas, né? Então, tem algumas discussões ainda que a gente está fazendo. A gente teve aí uma reunião na Casa Civil semana passada e a gente está tomando algumas decisões que vão ser efetivadas aí nas próximas semanas, mas que avançam nesse sentido, né? Pode passar, por favor. Bom, na ordem aí dos programas, esse é o nosso terceiro programa, que é o programa de indenização mediada, né? Basicamente, ele foi dividido em duas fases, tá? Uma fase de indenização por danos morais por desabastecimento de água, né, pela interrupção do desabastecimento de água, o que a gente chama aqui, o jargão aqui é o dano da água, né, e que, basicamente, em grande medida, afeta as cidades de Colatina e Governador Valadares, mas se estende também por todas as outras cidades impactadas, mas o maior volume estão nessas duas cidades, né? O valor por pessoa impactada, ela varia, né? De R$ 880 a R$ 1.000. E aí, a depender do grau de vulnerabilidade da pessoa, ela tem um aporte, ela recebe um aporte a mais de 10%. A empresa, a fundação, conta com escritórios fixos e itinerantes, né? O escritório móvel deles, né? Permitindo aí um ganho de flexibilidade e capilaridade na busca ativa dessas indenizações, né? No agendamento. Na questão do dano da água, são 17 escritórios em funcionamento. Eles têm 29 escritórios no total, 17 só para o dano da água, os outros 12 para danos gerais, né? Como dito aqui, em Minas Gerais, a cidade de Governador Valadares, Galiléia, Alpercata, Pedra Corrida, né? Distrito de Periquito, Cachoeira Escura, distrito de Belo Horizonte, Itueta e Resplendor. No Espírito Santo, o escritório de Colatina, e basicamente são esses no que tange ao dano da água. Pode passar, por favor. Ainda na fase 1, esses são números agregados, né? Na questão do dano da água, já foram promovidos mais de 214 mil atendimentos, mais de 209 mil acordos já foram celebrados, mais de 106 mil pessoas já receberam efetivamente o pagamento, o que totaliza aí aproximadamente 100 milhões, 106 milhões, 104 milhões de reais. Pode passar, por favor. Pode passar, Paulo. Obrigado. Aí agora, no mesmo programa de indenização mediada, a gente tem aí a indenização por danos materiais gerais, né, o que a gente chama de DG, né, os danos gerais. Na verdade, a gente está passando por um momento de levantamento desses danos no cadastro integrado, né?
Esses são os outros 12 escritórios em funcionamento, que, somado àqueles 17 do dano da água, somam os 29, 30 escritórios que estão em funcionamento. Para a questão da indenização, a fundação, as pessoas, né, os impactados, contam com o apoio do GT interdefensorial, né, que é a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. E 17 milhões de reais já foram repassados a título de antecipação, né? É um valor especificado a título de indenização provisória, mas que ainda é sujeita à implementação total ali do detalhamento do pactuado, né? Essas antecipações, elas totalizam ali, aí, já repassados 3,4 milhões de reais a 329 pescadores, né? Os desafios que a gente está passando agora, basicamente, a gente implementar, né, concluir as indenizações. Uma boa parte dessas indenizações ela ocorre na área da pesca, né? Essa é uma modelagem que ainda está sendo discutida na CTOS e no CIF, né? A gente ontem teve uma reunião do Comitê Interfederativo e a gente solicitou para a Fundação fazer uma apresentação a título de nivelamento de informações, né, acerca de qual a modelagem que a Fundação está apresentando para indenização do dano da indenização do dano de danos gerais, né, na questão da pesca, né, modelo bastante razoavelmente complexo, mas que abarca aí o levantamento das informações de se o pescador era desembarcado, se o pescador tinha um barco motor de popa ou se tinha um barco tripulado, qual é o volume de recursos que ele abarcava com a pesca, né? Então, esse modelo ainda está sendo discutido e faz parte aí dos desafios que a gente tem pela frente na Câmara, né? Pode passar, por favor. Aí a gente tem o quarto e penúltimo programa, que é o programa de... Só um segundinho, aqui, pegar uma água aqui. Que é o programa de proteção social. Programa esse que está em estreita colaboração com o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, né? Dada a rede que a gente possui, né, de centros de referência de assistência social e centros de referência especializados de assistência social. Basicamente, esse programa objetiva acompanhar as famílias e indivíduos impactados por meio de ações socioassistenciais, com ações socioculturais e principalmente o apoio psicossocial, né? Fundamental nesse programa o apoio à gestão da política pública de assistência social nos municípios e o esforço conjunto da estrutura de governança, CIF e CTOS, junto à Fundação, para trabalhar em conjunto com a estrutura, a rede de proteção social que faz parte do Ministério do Desenvolvimento Social.
Nesse sentido, foram realizadas 5 oficinas, né? A CTOS mais a Fundação, para a escuta dos municípios afetados, e nos quais participaram aí 75% dos municípios, 30 municípios já participaram, faltando aí mais 10 municípios restantes que vão ter as suas oficinas realizadas aí nos próximos meses, né? Basicamente, o resultado dessas oficinas sai esse compromisso de pactuação da Fundação com cada município impactado para a elaboração de planos de ação específicos até dezembro desse ano, 2017, né? E para a gente começar a implementar isso a partir de janeiro de 2018, né? Mas, de novo, reforço o compromisso do Ministério do Desenvolvimento Social em atuar em estreita colaboração com a Fundação e com o sistema CIF, né, no sentido de avançar naquilo que é o próximo desafio, né, de finalizar o desenho e a implementação do programa, né? Pode passar, por favor, Pablo. Pode passar. Por fim, esse é o último programa, né, o programa de proteção aos animais. A Fundação ela já conta aí com mais de 1.000 animais resgatados, dos quais 75%, 80% foram devolvidos aos seus responsáveis, e uma outra parte, uns 10%, foram adotados, né? Esses animais resgatados que não tiveram como ser devolvidos aos seus donos, são assistidos num centro de recolhimento mantido pela Fundação, né? Basicamente, assistindo, lógico, os animais que permanecem aí na área impactada, né? A Fundação apresentou recentemente uma iniciativa que inclusive se estende para além daquilo que está no TETAC, que é a esterilização de animais que estão na área dos 41 municípios, né? Essa é uma liberalidade da Fundação. Então, a gente vê, assim, louva a iniciativa enfim, deseja uma boa implementação desse programa aí nas cidades, a despeito do fato de que não consta do TETAC. O TETAC é específico em dizer que são 2 cidades e eles têm a iniciativa de fazer em todas, né? Basicamente é isso que tinha para apresentar. Deixo aí os meus contatos, né? Fico à disposição aí de vocês, da Fundação, do sistema CIF, da população, da DPU e dos demais representantes nesse esforço conjunto aí de tentar levar a cabo esse programa social, que, em certa medida, é bastante complexo, né? Mas é isso. Eu agradeço a todos aí a atenção. Bom, passamos agora para a última apresentação, nesse primeiro dia do Seminário Rio Doce. Será apresentado pela Maria Tereza Teixeira, que é diretora de Participação e Diálogos Sociais da Segov, Secretaria de Governo da Presidência da República. Também é coordenadora da Câmara Técnica de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social do CIF. Bom, boa tarde. E é um desafio muito grande ser a última a falar, né? Depois de um dia longo de trabalho, né? Bom,
Eu vou apresentar aqui o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Câmara Técnica de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social. Bom, e aqui é importante a gente voltar ao TETAC e falar das cláusulas que regem essa Câmara Técnica. Então, é da cláusula 59 até a 73, e falando especificamente da cláusula 60, que diz muito desse papel da Câmara Técnica, né? Que é de dar acesso à informação ampla, transparente, completa e pública em linguagem acessível, adequada e compreensível a todos os interessados como condição necessária à participação social esclarecida. E as outras cláusulas falam também de participação social, de comunicação, diálogo, controle social, os canais permanentes de comunicação, que são as mesas de diálogo, o sítio virtual com as informações da Fundação, os espaços dialogais, que são aqueles que o Marco apresentou, dos pontos fixos e também móveis de comunicação com a população que busca esses centros de atendimento, as ouvidorias e a Central 0800. Então, é nesse escopo aqui que a atribuição da Câmara ela está, né? Aqui é importante reforçar também a cláusula 60, que a comunicação ela é entendida para garantir a participação social, não é uma comunicação de assessoria de imprensa ou de marketing, mas que é para garantir a participação esclarecida da população. Bom, a composição é uma Câmara Técnica muito enxuta, então, somos nós da Secretaria de Governo da Presidência da República, o Governo do Estado de Minas Gerais, o Governo do Estado do Espírito Santo, participando com 2 secretarias diferentes, e a Universidade Federal do Espírito Santo. O funcionamento. A CT ela entrou ela foi instalada em execução, mesmo em atividades, em setembro do ano passado, então a gente está perto de completar 1 ano de atividades da Câmara Técnica. Nós decidimos realizar as reuniões de forma itinerante para que pudesse, né, como é uma Câmara também de participação, de diálogo social, para que ele estivesse também junto às populações impactadas. De setembro até agora, nós já fizemos 9 reuniões, né? 4 em Brasília, e algumas delas, por as questões de orçamento, por via de videoconferência, de Skype. Então, a gente tem usado desses recursos para facilitar e garantir o diálogo com o restante da Câmara Técnica. Foram 2 reuniões em Mariana, uma em Regência, no Espírito Santo, uma outra em Vitória, e aconteceu um workshop intercâmaras em Belo Horizonte. Os resultados. Uma visita técnica, então, assim, já na instalação da Câmara foi feito também um reconhecimento, né, da realidade, então, para as pessoas conhecerem, em Bento Rodrigues e Mariana. Foi feita uma reunião com a Comissão de Atingidos de Regência e Povoação no Espírito Santo, no ano passado. A correalização do workshop Intercâmaras, que já aconteceu esse ano, com a CT de Saúde, com a CT de Qualidade da Água e a nossa CT. Teve a reunião, e já agora mais recente, no mês passado, com a Comissão dos Atingidos de Mariana, com a Cáritas, com o Ministério Público Federal, com os movimentos atingidos por barragem, isso aconteceu no mês passado, e uma reunião também com a DPU para tratar dos canais de comunicação. Essa reunião com a DPU ainda não foi tema de diálogo dentro do CIF, mas as orientações e as observações que a DPU nos apontou também já pautam o nosso diálogo com a Fundação, que sobre os canais de relacionamento também. Bom, os resultados. E por que dessas conversas em loco, né, com as populações atingidas? É para que também para estabelecer um canal de comunicação direto com os atingidos. Também, paralelo à Renova, a Fundação tem feito esse diálogo, mas também queremos ouvir essa população. Muito no sentido de que a gente possa acolher e criar também uma relação de confiança com essas pessoas. Nessa última ida para Mariana, tinha uma demanda também
nós fomos junto com a CT de infraestrutura, porque tínhamos, no contato prévio com a população, para marcar a reunião, já ouvíamos algumas queixas em relação à CT de infraestrutura, que é com todo o processo de reconstrução, e nos acompanhou um técnico também, que compõe a CT, e tivemos um diálogo alinhado, né? Um resultado também da Câmara Técnica são a elaboração de algumas notas técnicas, que a primeira foi de supressão do idioma espanhol do Programa de Comunicação Internacional, que, na justificativa da Fundação Renova, não há um fluxo muito grande de visitas de idiomas no espanhol, então, também no sentido de que não faria sentido permanecer o bilíngue, né, do site, então, foi suprimido. Depois, subsidiar a elaboração do plano de comunicação. Então, foi elaborado 2 notas técnicas oriundas do workshop Intercâmaras, que vai auxiliar a Fundação Renova, a área de comunicação, a elaborar meios e um plano de comunicação para a qualidade da água. Bom, os canais de comunicação, né? Aqui, são as diversas estratégias firmadas no TETAC, de mesa de diálogo e negociação, um sítio virtual para divulgação das informações relacionadas ao evento, um espaço dialogais, né? São esses espaços fixos e móveis, a implementação de mecanismos de ouvidoria para recebimento de reclamações por parte dos impactados e a central de teleatendimento 0800, né? Bom, os resultados do acompanhamento desses canais de comunicação. Recebemos relatórios, apresentação da Fundação Renova, e isso permitiu com que a Câmara Técnica se posicionasse e solicitasse melhorias, né, esclarecimentos e detalhamento de como é que se dá também os canais de comunicação e a partir também do diálogo com a DPU. Bom, e aqui, bem rapidamente também, eu passo aqui para o desafio da CT, e aí esse primeiro desafio aqui, eu gostaria de também, que acho que é o maior desafio que nós temos, que é nivelar as expectativas em relação ao papel da Câmara Técnica, né? Então, há expectativas diferentes por parte das outras câmaras técnicas, dos próprios integrantes da nossa Câmara Técnica, da Fundação Renova, dos atingidos, de qual é o papel a ser desempenhado. Então, acho que precisamos conversar mais detidamente em relação a que papel essa CT desempenha, para que a gente tenha um trabalho que seja... que adeque e atenda às necessidades e demandas de todo mundo. Então, esse daqui é uma questão que ela está muito agora no auge do debate também, e que papel é esse da CT. Um desafio também que é essencial, que é sensibilizar esses atores envolvidos, né, para construir esse sistema de comunicação, de diálogo, de participação, né? Porque o que nós ouvimos em campo é que as pessoas não se sentem confortáveis, os impactados, também das mesas de diálogo, então, de como que eles reconhecem a Fundação e de como que a gente pode melhorar esses canais de comunicação para garantir a participação e garantir também o controle social de forma efetiva, né? Orientar a elaboração e revisar a proposta de documentos com as definições de estratégia para tratar dos temas mais sensíveis, mas também de outros temas, né? Todas as câmaras técnicas têm um papel consultivo, não é deliberativo, então não fazemos a execução de programas, né, mas que orientamos a forma como elas vão acontecer, a gente revisa as propostas desses documentos e precisamos também comunicar. Isso era um item que a Renova, nas últimas 2 momentos que tivemos com ela, reforçou bastante. Precisamos também esclarecer por que algum determinado assunto não está acontecendo ou ainda não aconteceu a contento, enfim. Então, essas informações não é só o que já vem acontecendo, mas ainda o que está por vir, o que ainda não aconteceu, enfim. Então, a gente precisa também olhar essas estratégias, né? E orientar os governos locais quanto ao seu papel no sentido de participação e controle social, né? Esse é o
também o mote dessa Câmara Técnica, e precisamos também auxiliar os governos locais para que a população participe e também faça o controle social das ações que estão acontecendo, tanto por meio das ações dos governos, da fundação. Então, esse também aqui uma outra desafio, e também que participa do processo de comunicação e do diálogo, né? Então, muito rapidamente, dessas atividades que estão acontecendo, a gente é uma Câmara que tem muitos desafios, né, de encontro, do número de pessoas que participam, né, de como, dessa expectativa da comunicação, como que ela se dá. Então, esse daqui foi um breve panorama também das ações que a gente tem desenvolvido. E aí eu finalizo, né, com esses desafios, e que a gente possa dialogar e trabalhar em conjunto para poder atender às expectativas de todas as câmaras técnicas, do CIF, da Fundação, dos impactados, que é o nosso público-alvo, né? Bom, era isso. Convido os 2 coordenadores para formarmos a última mesa de debates do dia, e, tendo em vista o horário já avançado, as perguntas serão feitas em blocos, de 2 a 3, para que os coordenadores respondam em seguida. Nilvo, Fundação Getúlio Vargas. Esse trabalho, obviamente, é um trabalho que envolve conflitos sociais muito fortes, né? O tema da indenização, o tema das compensações. Eu não sei se seria possível dar um panorama de quais são os grandes conflitos que ocorreram até agora, e também, eu realmente não sei se eu não prestei atenção, mas quais são as mesas de diálogo que foram implementadas até o momento, para dialogar com os atingidos no processo de recuperação. Obrigado. A gente ainda está aberto para mais uma pergunta, se alguém tiver interesse. Os coordenadores querem fazer alguma consideração? Não, só em respeito a esse questionamento, né, na questão essa pergunta, né, até quando vamos resolver problemas, não prevenção, né? Isso é uma pergunta, pode caber, é uma pergunta bastante ampla, né? Ela pode caber imagino eu que uma boa parte desse questionamento está na área de infraestrutura, mas eu me questiono também me faço essa pergunta na área social. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, né, com essa governança CIF, de não só restaurar o padrão, restaurar materialmente coisas, as vidas que se perderam, os modos de viver, muitos deles, a maioria deles, não vai ser restaurado, e nem tem como, né? Mas eu acho que esse sistema de governança, o CIF, como inclusive a própria presidente reforçou aqui de manhã, é uma oportunidade para a gente reconstruir, não só estruturalmente o Rio Doce, na sua questão primeira, que é a questão da água, mas também os modos de viver, né, da população, partindo para uma diversificação econômica,
tão necessária, né? 90% da economia aí atingida, basicamente, ela está ligada à indústria de mineração. Então, é uma reflexão que seguramente fica aqui para a gente. É uma tarefa imensa, mas com uma estrutura de governança que é muito difícil, não se viu até hoje, aí, pelo menos no Brasil, seguramente não, no mundo, não sei, né? Mas fica aí uma reflexão para todos nós, né? Em relação às mesas de diálogo e os principais conflitos, né, isso aparece também muito nos canais de 0800, que em relação às indenizações, né, são as maiores dúvidas, em relação aos cadastros, né, a correção de cadastro. Então, esse também são as questões de, agora que está muito premente, a questão de qualidade da água para consumo humano, também isso tem aparecido, né, bastante nos conflitos, né? E fora, quando conversamos com a população, também em relação à questão dos reassentamentos, como é que vão se dar, enfim. Então, isso aparece também. As mesas de diálogo, elas são tratadas também nas cidades, nos municípios, né, que acontecem, mas ele tem, desde a questão cultural também, como foi feita uma casa para receber algumas atividades culturais. Então, ele é uma série de temas diferentes também, né? Em relação também ao reassentamento, então, é feito sobre esses temas, né? Mas, enfim, os conflitos, a gente percebe muito a recorrência, e desde que o 0800 foi instalado, ainda continua também, são basicamente os mesmos temas, né? Algumas informações de o que já foi feito dos programas, como é que estão sendo desenvolvidos, em relação aos cadastramentos, enfim. Deixa eu completar em relação às mesas de diálogo. Cada um dos programas tem a diretriz, a não ser aqueles programas essencialmente técnicos, como o coordenado pelo Belisário sobre a gestão de rejeitos, mas em todos os programas onde isso é possível, a orientação é a maior proximidade que conseguir da população. Há programas como o de infraestrutura, que envolve os reassentamentos das sedes que foram realmente impactadas pela lama e que tiveram que ser relocadas, né? Bento, Gesteira e Paracatu, né? Barra do Longa foi limpa, né, mas não teve que ser reassentada. Em relação aos reassentamentos, a consulta da comunidade foi total. A comunidade chegou a influenciar em todo o desenho urbano do assentamento novo que está proposto. Em cada rua, onde fica o lote, o formato, como que ela queria, foi tudo feito com a coletividade. Aliás, esse foi um dos problemas, que o desenho urbano combinado com a coletividade, ele não se ajustou completamente às normas urbanísticas dos municípios, e está enfrentando algum problema para o licenciamento urbanístico na prática. Isso está sendo ajustado já, explicado para a comunidade, que esses ajustes são necessários pela própria legislação ambiental e urbanística. Em relação ao cadastro, tem toda uma preocupação de como chegar junto dessas pessoas para você não gerar a expectativa que bastou ser cadastrado, já gera indenização. Em relação ao programa de água, tem todo um esforço. Em relação ao programa de abastecimento de água, garantir que a população tenha confiança na água que está saindo na sua torneira, é outro esforço. Cada um dos programas tem uma parte dedicada à questão de como chegar na comunidade. Programa de restauração florestal, aqui, a analista deixou bem claro que o contato está sendo direto, proprietário a proprietário. Então, não existe um único sistema de mesas de diálogo, existem várias formas de diálogo com a população, que incluem o tradicional mesa de diálogo também.
mas tem esforços diversos de chegar junto com a população. Amanhã, com certeza, a Renova detalha tudo. Eu não tenho os números dessa questão dos encontros com a população, mas hoje é um dos grandes esforços da Fundação é tentar se aproximar e tentar até consolidar a imagem da Fundação, separado da Samarco, que gerenciava a questão do empreendimento que rompeu, se consolidar como fundação junto à população, dos grandes esforços, e a Câmara, que a Maria Tereza coordena, está envolvida em tentar ajudá-los a fazer isso. Então, não é simples, isso envolve os diferentes programas, envolve diferentes formas de chegar próximo à população. É só para completar, que é um pouquinho mais complicado do que mesas de diálogos tradicionais que a gente faz quando está tratando de um programa específico.